Eu ia falar, era muito cult. Mas cara, o livro é sensacional, né? Quem já leu sabe do que eu tô falando. Mas pra quem não leu, né? Fala um pouco do que... Da né? trama. Da trama, né? Uhum. Do que é o bode expiatório, pro pessoal que não leu ainda conhecer. Certo, vamos lá então. Bom, basicamente, eu vou tentar, assim, dar uma sinopse, uma pincelada por cima, sem revelar mistério nenhum, né? Porque o livro tem alguns mistérios, né? Que você descobre ao longo da leitura. Mas, basicamente, o protagonista se chama Ângelo, né? É um jovem que ele... vocês vão perceber que é uma história infanto-juvenil, tá, pessoal? Então, assim, é infanto-juvenil, o público, assim, o foco é esse mesmo, mas com aquele intuito de ter as mensagens por trás que vão edificar a pessoa e fazer ela refletir sobre isso, né? Isso que eu estou achando um pouco mais velho. Então, nós temos o protagonista, que é o Ângelo, e ele desperta num lugar desconhecido, não sabe quem é uma coisa assim, bem Identidade Borne, né? Não sabe quem é, tá ali, e ele é abordado por uma pessoa imponente, um ser misterioso que não se identifica, que está com a sua face coberta, e essa pessoa diz pra ele que ela é a morte, esse ser ele é a morte, a personificação da morte, e que a partir de então, o Ângelo irá trabalhar pra ele como um ceifador de almas, ou um coletor de almas da morte, né? E aí, a história se inicia assim, esse é o prólogo, tá? E aí, sem entender muito bem a respeito, né, o que significa isso, a morte apenas diz pra ele que pelo fato dele ter sobrevivido a uma quase morte, a morte o poupou para que ele possa ser o seu servo, né? E aí, qual seria esse trabalho, né? Pessoal, só assim, não é spoiler, tá? Isso é só bem comecinho mesmo, depois vocês vão ver, quem for ler aí, o andar da história, tá? Qual que seria esse trabalho? No início, o nosso protagonista, que é o Ângelo, ele entende que ele vai apenas visitar pessoas que estão em leito de morte, pessoas que estão ali nas últimas, como a gente fala, né? E vai dar ali um toque final para coletar aquela alma e destinar ela seja pro inferno, pro paraíso, para que ela vá embora, né? Então ele vai apenas ajudar a morte como um assistente, tá? Isso é o que é dito para ele. Mas aí, com o passar da história, ele vai começar a perceber que algumas coisas que foram faladas não era bem aquilo, e que a motivação por trás também não era aquela, né? E aí, vou parar por aqui sobre a trama, né? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre as mensagens por trás, né? Quais são as influências. Só um comentário. Diga. O William tá comentando aqui, ó. O Michael tá ali em Narnia, ali no canto. Ô, William, é sacanagem, porque eu falei pros caras, não deu tempo nem de eu ler o livro pra eu estar aqui na mesa, pô. Essa é só preocupação com seu colega, né? Não vai começar, porque eu peguei o livro semana passada. Mas dava tempo, viu, gente? Que é 200 e poucas páginas, é bem fluida a leitura, dá pra ler rapidinho. Não dava tempo, não dava, não. Não, no meu tempo não dava. Não, mas ele falou assim que pra se redimir, ele vai comprar essa coleção inteira aqui do Glauco. Até o Matheus comentou aí, um abraço. Pra não ler. O Matheus comentou da erudição de devoção, eu fiquei de cara. Ele me mandou mensagens que comprou na pré-venda, chegou pra ele no sábado, na terça-feira tinha acabado já. Já tinha lido. Falei, caramba, tá realmente gostou, viu? Você com uma semana não leu o livro. É que eu trabalho, né? Aí, Matheus. O Matheus, olha aí. Foi o Maicon, viu? Só porque o cara é professor. O cara deve ser um leitor voraz. O Matheus é assim. Não me compare. Eu tenho o meu tempo de leitura. Fora que, assim, é uma obra que eu não que nem eu comentei com você. Vixe, eu não lembro qual foi a última vez que eu li alguma coisa do gênero. Ficcional. Então... Assim, eu também, embora eu escreva ficção, né? Eu não escrevo nada de política, economia, textos não ficcionais, né? Porque eu acho muita pretensão. Eu acho que eu não tenho conhecimento para o tal, né? Inclusive, já demovi da ideia a muitas pessoas que queriam escrever. Eu dava uma questionada, por exemplo, economia. Eu já até falei em outro programa aqui, né? Vou fazer um tratado sobre a economia do Brasil, sobre a política brasileira. Aí eu falava, você sabe tal coisa? Não sei nada. Ih, fala, então, dá uma estudadinha primeiro, acho que é melhor, tá? Pra não passar vergonha. Então, faz sentido. Eu mesmo, assim, eu não me acho... Eu não acho que eu tenha nível pra escrever livros desses assuntos. Então, eu prefiro escrever ficção, que é mais tranquilo. Entendeu? Mas, pra consumo, eu leio muito mais livros não ficcionais do que ficção. Pois é. No dia a dia, né? Então, o seu eu vou ler, que nem eu falei, eu vou ler agora no recesso do final de ano. Aí eu vou ler. Tá bom, vou cobrar depois. Isso se a Daisy não tirar o meu tempo. Já vou... O William colocou assim, ó, o Matheus não trabalha, ele só dá aula. É igual nosso amigo Breno aqui, ó. O Breno também não trabalha não, ele só dá aula, assim, de vez em quando, quase todo dia. O músico também não trabalha. Pior que músico, professor, não... O William é professor também, tá falando isso aí, ele também é um, né?
O Braulio também comentou, ó, a classe tá bem representada aqui, viu? Então... Olha aí. E aí, né, falando um pouco sobre as influências, né? O que me levaram a escrever esse livro e o que permeia a mensagem do livro. Vocês viram, tem a questão de morte e tal, né? Que coleta de alma e por aí vai. Só que qual que é a justificativa principal que é dada desde o início do livro? A morte dá essa justificativa para o seu assistente ali, pro cara que não sabe nem quem ele é, simplesmente tem que trabalhar para a morte. É que é um argumento malthusiano, né? Acho que muita gente não vai saber o que é isso. Sabe o que é malthusianismo? Não sei. Malthusianismo é aquela escola de pensamento lá do século acho que 19 ou 18, que havia um inglês, que era o Malthus, que ele dizia que os recursos eram escassos e que, portanto, a humanidade ia terminar porque ela ia se multiplicar, ia aumentar a população e assim não ia ter recurso para todo mundo e aí a população ia morrer de fome e ia dar esse problema todo. Então ele defendia o controle populacional por conta disso, tá? E ele fazia até algumas profecias catastróficas, dizendo que o mundo ia acabar e tal, por conta disso daí. Né? Mas aí o tempo passou e a gente viu que errou! Porque naquela época a população era muito menor e depois só aumentou, né? Pra caramba. Ele é a base de pensamentos de muitos contemporâneos nossos. Exatamente. Né? Muita coisa atual deriva do malthusianismo, né? O malthusianismo com outra roupa. O agro chora. Então. E aí, por conta disso, né? Esse livro, aliás, voltando, né? O argumento da morte para o personagem, para o protagonista, é esse. Fala, olha, se a gente não ceifar as almas que estão partindo, as pessoas que estão quase morrendo, não sei o quê, vai ficar mais gente do que deve na Terra e tal. Dá esse tipo de argumentação para ele, entendeu? E aí, ao longo do livro, esse argumento que é contradito, né? Na história, né? Por outros personagens também, inclusive a personagem, vamos dizer assim, né? Não é amorosa, porque não é bem um romance, né? Mas a mocinha da história, que depois conhece o nosso personagem principal, ela se chama Esther, justamente em homenagem a uma cientista que era contrária ao malthusianismo. Entendeu? Então o livro tem várias dessas referências também aí a autores, a pensadores, né? Não só tem que mandar na mensagem. Manda um exemplar pro Jorge Soros, o Bill Gates, mandar pra esses caras. Tem que traduzir, né? Vai chegar lá, pô. Então a mensagem do livro ela é fortemente contra, né, o malthusianismo, controle populacional, tem uma mensagem cristã, né, obviamente, né? Até mesmo nos mistérios que depois ao longo da história são revelados, ele tem alguns aspectos bíblicos também, mas é uma história normal, né? Uma trama normal, uma narrativa tranquila que eu acho que muito até adolescente vai gostar de acompanhar. Não é normal não, tá vendo? Se eu tivesse lido, eu teria falado, é fantástica, porque não é normal. Você vai ler, você vai ver, você vai gostar. Mas o pessoal para adquirir, pode ir direto com você, com a Bandeirante, ou vai na Ópera lá e compra por lá? As duas coisas. Para adquirir, você pode ir no site da Ópera, né? operaeditorial.com, né? Vai ter lá o livro. Se não tiver na página inicial, só na pesquisa você encontra com facilidade, tá? Pode comprar direto lá. Ou comigo, tá? Se você quiser adquirir direto comigo, que aí tem a vantagem que você vai receber como uma dedicatória exclusiva, né? Que eu faço questão de fazer uma dedicatória para todos, tá bom? Então, para adquirir comigo, você pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é Glaucio Marcos, @GlaucioMarcos no Instagram. Manda uma mensagem lá, que aí eu te passo certinho as instruções, né? Tem uma chave Pix específica, né? Que é quem quiser já mandar lá, né? livro@glaucio.me, tá? O valor é R$50, tá bom? Você pode adquirir. livro@glaucio.me, R$50. Manda mensagem no Instagram que eu vou encaminhar para você, se for fora de Ribeirão, né? Ou entregar em mão se for em Ribeirão. Beleza? Então, ou com a Ópera ou direto comigo. Ele deveria tirar a dedicatória do seu. Por quê? Porque você não leu ainda o livro do cara. Só fazer a dedicatória depois que lê. Depois que lê. Exatamente. Exatamente. Você tá por fora das dedicatórias, viu? E aí tem outras influências também, né? Nessa época que eu tava escrevendo o livro, eu tava numa fase que eu tava lendo muito Kafka. Tava lendo tudo do Kafka. E, aliás, gosto muito de Kafka, né? Metamorfose, o Processo, até mesmo os contos aí, que são pouco conhecidos, né? O Artista da Fome, entre outros aí, gosto pra caramba. Então tem grandes referências e influências de Kafka também no texto, tá? E pra quem gosta, né? Não sei se o pessoal vai conhecer aí, né? Mas é muito bacana. Recomendo que leiam Kafka. Até mesmo os contos aí pouco conhecidos, dá uma olhada lá que é muito massa, tá bom? E já tem algum evento de lançamento? Não, por enquanto não. Só aqui mesmo, só a live. Não que aqui não seja, né? Um evento de lançamento. É um evento de lançamento também, viu? Lançamento, dedicatória. Uma sessão de autógrafo. Seria legal, né? Quem sabe, dependendo da procura, a gente marca alguma coisa assim. Tem um primo que ele escreveu um livro também, né? Que chama o Atlas Santiago, se você quiser procurar lá.
Contos Fantásticos de Horror e Mistério. Né? Também é uma coletânea de contos, né? De terror. E ele publicou e ele lançou na Feira do Livro de São Paulo. Né? Já faz bastante tempo. Até eu fui. Ele tava lá, né? Sessão de autógrafo e tal. Fui lá comprar o livro dele. É bacana, cara. Esses eventos assim, porque acredito que hoje em dia é muito difícil uma pessoa ter o hábito de ler, né? Você vê, as pessoas gostam de rolar a tela, né? As pessoas, os brasileiros, ele lê muito, mas lê com baixa qualidade. Exato. Né? E é interessante quando você vê esses eventos que ainda lotam, né? Ainda tem público, as pessoas ainda procuram, né? E eu, particularmente, prefiro o livro físico, né? Eu também. Eu costumo ler digital porque, né? Às vezes tem coisa que você só acha no livro digital. O livro é antigo, não existe mais. Então você tem que ler no digital, no Kindle ali, no tablet. Mas eu prefiro o livro físico, né? Acho que é mais a questão costume, né? Não, nem cultural, mas é o costume de você ter o livro ali. A experiência também é outra, né? É legal tudo, eu também leio bastante no celular, no Kindle. Mas como você disse, né, geralmente são livros estrangeiros, que é difícil de adquirir pra cá, né? Ou livros muito, muito antigos. Geralmente é assim. Agora, livro que eu tenho em casa, eu leio na mão mesmo. Até porque eu gosto de... Quando não são livros... quando é livro não ficcional, eu anoto, né? Então, é muito mais prático anotar no livro físico, né? Pra depois resgatar alguma anotação importante. No Kindle tem também. Pra quem, não sei se vocês sabem quem tem Kindle. Às vezes o pessoal nem sabe disso. Tem como você marcar em cima, fazer anotação, comentário, mas é muito ruim, nossa. Eu também não gosto. Pouco prático. Vamos pro sorteio? Vamos. Aí só uma curiosidade, né? Antes de irmos pro sorteio, pode servir até de incentivo aí pra quem tá acompanhando, que sonha em publicar um livro, em divulgar os seus textos, tem vergonha de divulgar os seus textos. Eu mencionei que tem muitas influências do Kafka no texto, né? Que eu gosto muito de Kafka. Pra quem não sabe, o Kafka, ele foi um autor alemão, né? Na verdade, hoje em dia, onde ele nasceu, hoje em dia é a República Tcheca, né? Mas na época acho que era o Império Alemão, se eu não me engano. E ele era um cara muito estranho, assim, muito deprimido e tal. Tinha muitos problemas, morreu jovem pra caramba de doença. E ele era um cara que ele escrevia muito, né? Produzia muito. E nós só temos acesso a textos dele hoje graças a um amigo. Porque a maioria dos textos que ele escrevia, ele descartava. E depois de morrer, ele deixou um testamento dele, que era pra esse amigo dele, que era, acho que é o Max Brod, se eu não me engano, pra queimar os textos dele. Ele não queria que ninguém tivesse acesso. Aí só sobreviveu a Metamorfose, o Processo, esses livros conhecidos dele, só existe porque o cara desobedeceu a ordem do amigo dele, entendeu? E dizem que, estimam aí que parece que o que sobrou foi tipo 10% do que ele produziu só. Caramba. A maioria foi tudo descartado mesmo, queimado. Então, assim, não faça isso. Se você... Eu também tinha essa prática, como eu disse, comecei a divulgar livros, publicar em 2020, eu já era adulto, né? Mas já escrevo há muito tempo. Não custa nada, você que gosta de escrever, mostra pra um amigo seu que tem interesse em ler, também gosta de ler, né? Se tiver alguma seleção de publicação aí de antologia, é uma forma legal de você começar a publicar, manda lá pra participar, né? Porque quem sabe você não é um talento aí escondido, né? Às vezes a gente se rebaixa tanto, né? Mas tem tanta porcaria sendo publicado por aí, né? Tanto o livro do Felipe Neto. Porque é verdade. Não, e é interessante, é importante também falar que é importante você ler obra ficcional, até pra treinar o seu imaginário. Isso. Aguçar o seu imaginário. Enriquecer. Porque as pessoas, algumas pessoas, né? Ficam muito presas a livros técnicos, né? Livros de filosofia, vamos dizer assim. Não que é extremamente importante você ler isso também. Só que também é importante você ler uma obra ficcional pra você ir aguçando o seu imaginário, treinando o seu cérebro, treinando o seu imaginário, né? Criatividade, tudo. Exatamente. Sem falar que obras clássicas, como eu mencionei do Kafka, por exemplo, são fundamentais, né? Fazem parte aí do nosso cânon literário ocidental aí, né? Todo mundo tem que conhecer, né, as nossas obras clássicas. E aí,